Alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa a semana 2 do PET 2021. Lembrando que mesmo as aulas retornando, eu vou continuar fazendo vídeo aqui no canal, então já se inscreva, dê like nesse vídeo, comenta e também compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar aí da Inconfidência ou Conjuração Mineira, que foi um movimento, de caráter separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais em 1789 e ficou muito famoso principalmente, pela participação aí do Tiradentes, que é considerado aí um importante herói nacional aí. Bom, a principal motivação, da Conjuração Mineira vai ser a questão da derrama. O motivo principal da Inconfidência foi a questão da derrama. Tratava-se de uma operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados. O chamado quinto, como o próprio nome já indica, correspondia à cobrança de 20%, um quinto, sobre a quantidade de ouro extraído anualmente. Quando o quinto não era pago, os valores atrasados iam se acumulando. Então, a metrópole podia lançar mão da derrama para cobrar esses impostos, utilizando-se até mesmo do confisco dos bens dos devedores. Então, lembrando aí que a gente está falando de uma região mineradora, produtora de ouro, e os produtores de ouro, tinham que pagar esse quinto, um quinto da quantidade de ouro extraída anualmente. E se eles não pagassem, poderia ser colocado em prática a derrama. A derrama nada mais é do que uma cobrança forçada de impostos, Então, as tropas aí do governo vão aí na casa dos devedores e pegam, o imposto devido, ou em ouro, ou então em bens, no que tiver lá. E os inconfidentes vão lutar justamente contra essa interferência de Portugal. Então eles vão querer acabar com essa interferência de Portugal na região das Minas, e consequentemente também no Brasil. Bom, a gente sabe que esse foi um movimento que pretendia acontecer no dia da cobrança da derrama, mas ele efetivamente não aconteceu. Por quê? A Inconfidência Mineira nunca chegou a ser iniciada, pois foi descoberta antes de ser deflagrada. As autoridades coloniais em Minas Gerais receberam denúncias sobre a conspiração em curso. Então, a gente tem aí um famoso X9, alguém que vai ser responsável por falar para o governo que esse movimento estava acontecendo, falar que esse movimento aconteceria no dia da derrama, e isso vai acabar impedindo que a Inconfidência acontecesse. Bom, resultado da Inconfidência, a gente vai ter os participantes presos, enviados para a capital, Rio de Janeiro, e acusados pelo crime de infidelidade ao rei. Alguns inconfidentes ganharam como punição o decreto para a África, então foram mandados lá para a África, e outros pena de prisão. E a gente vai ter um deles que vai ser condenado aí à morte. Tiradentes, após assumir a liderança do movimento, foi condenado à forca em praça pública. Então a gente tem aí uma questão que é discutível, se o Tiradentes realmente ele assumiu a culpa ou se ele teve essa pena, porque a gente vai ver que ele era um dos poucos, se não o único, que era de uma classe social mais baixa, enquanto os outros eram homens importantes da sociedade, mas o fato é que ele foi condenado à morte, ele foi enforcado, esquartejado, e o corpo dele foi exposto em praça pública. Para quê? Para mostrar para os outros que, olha, não se mete com o governo não tenta um outro movimento não, que senão o final vai ser esse aí. Portugal aumentou a fiscalização sobre a região aurífera para evitar outros movimentos separatistas semelhantes ao da Inconfidência. Então serviu de alerta aí também, para a coroa, para que novos movimentos como esse acontecessem. Aqui a gente tem uma imagem, duas imagens, dois quadros falando do Tiradentes, aqui uma imagem dele, todo estrupiado aí, todo esquartejado, e aqui uma imagem dele, antes dele ser enforcado, e a gente pode reparar que a gente vai ver que uma imagem dele, como ele provavelmente era, e como ele foi caracterizado no decorrer do tempo, se aproxima muito de Jesus, Então ele foi caracterizado muito com a barba longa, para justamente criar essa imagem de herói nacional que a gente tem dele. Bom, vamos falar um pouco sobre os participantes, da Inconfidência. Eram homens da elite da sociedade mineradora da Vila Rica, atual Ouro Preto. Uma sociedade urbana cuja economia girava em torno da extração do ouro, atividade feita por escravizados africanos. Os inconfidentes eram homens nascidos em Portugal ou eram descendentes próximos de portugueses nascidos no Brasil. Exploravam lavras de ouro ao mesmo tempo em que eram altos funcionários da coroa portuguesa, ou advogados ou militares, conforme o caso. E ainda havia 3 padres, José da Silva e Oliveira Rolim, Carlos Correia de Toledo e Melo e Manuel Rodrigues da Costa. Então a gente está vendo aí que eram membros da elite,
da sociedade mineradora. Então a gente vai ter padres, a gente vai ter militares, a gente vai ter homens com cargos públicos importantes, né? E o único que era mais perrapado, vamos dizer assim, né, era quem? Era o Tiradentes. Bom, justamente o que a gente vai falar agora, o Joaquim José da Silva Xavier. Alferes, né, ele era segundo tenente, então é uma patente não tão alta dentro, né, militar não tão alta, da cavalaria, conhecida como Tiradentes, por também ser dentista prático. Na época, ser dentista era o quê? Arrancar dente dos outros, né? Porque não tinha muito tratamento, não. Nascido na antiga fazenda do Pombal, entre os atuais municípios de São João del Rei e Tiradentes, de propriedade de seu pai, um minerador português. Órfão de pai e mãe, ainda criança, foi criado por seu padrinho, com quem aprendeu a arrancar dentes. Antes de ser militar, foi tropeiro entre Vila Rica e o Rio de Janeiro. Tropeiro, né, era aqueles comerciantes que levavam produtos de um lugar para o outro, né? Depois de envolver-se com os demais conjurados, espalhou as ideias da libertação de Portugal nos caminhos da Estrada Real, que há muito já conhecia, além de na própria cidade do Rio de Janeiro, então capital da colônia. Por isso foi considerado extremamente perigoso para a manutenção da ordem colonial. Condenado à morte, nos autos da devassa, os documentos que registram julgamentos inconfidentes. Foi enforcado no centro do Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços expostos na Estrada Real, entre o Rio de Janeiro e a Vila Rica. Então, né, para alguns aí, como ele era visto como alguém perigoso, porque ele andava muito e ele falava muito das ideias dele, né, ele vai acabar sendo executado, né, e a sua morte vai servir de exemplo para várias, vai ser usada, né, como exemplo aí, para que não acontecesse outras situações. E aqui a gente tem uma imagem de como ele seria, né, um pouco diferente daquela imagem de barbudo, parecido com Jesus, que a gente viu lá na execução dele. Bom, outro participante aí, o Cláudio Manuel da Costa, vocês já ouviram falar dele? Olha só, advogado, minerador e poeta, formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, Portugal, em Vila Rica, foi por 2 vezes secretário de governo. Advogado, procurador da coroa e desembargador. Foi interrogado apenas uma vez por sua participação na Inconfidência. Preso na Casa dos Contos, em Ouro Preto, né? A versão oficial é de que enforcou-se em sua cela, versão questionada por historiadores que levantam a hipótese de que teria sido morto. Ele nasceu aí, né, na Vila do Ribeirão do Carpo, hoje Mariana, e morreu em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então ele aí tinha grandes cargos, né? Chegou a participar do governo, e ele foi encontrado morto. Né? Alguns historiadores acreditam que, na verdade, ele não se matou, né? Que ele foi executado. Ok? O José de Alvarenga Peixoto nasceu aí no Rio de Janeiro, em 1742, e morreu em Angola. Né? A gente vai ver, então, que ele vai ser extraditado, né? Ele vai ser mandado para Angola. Advogado e poeta. A ele é atribuída a ideia de usar na bandeira do movimento inscrição em latim, libertas quae serás tamen, liberdade ainda que tardia, retirada do poeta romano Virgílio. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Foi ouvidor, juiz de Direito, da comarca do Rio das Mortes e minerador em Campanha e São Gonçalo do Sapucaí. Casou-se com Bárbara Eliodora, com quem teve 4 filhos e que sabia dos planos dos conjurados. Então a gente tem aí a bandeira de Minas, né? Tem lá em latim, libertas quae serás tamen, que é justamente um lema aí dos Inconfidentes. E ele vai ser condenado ao degredo, né? Então ele vai ter que sair do Brasil e ir para a África. O Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Porto, em Portugal, e morreu em Moçambique. Também foi, né, decretado degredo aí para ele. Advogado e também poeta, estudou Direito na Universidade de Coimbra. A gente vê que muitos deles estudaram na Europa. E foi justamente lá que eles tiveram acesso a ideias, né, que já estavam circulando na Europa da questão da independência. Em 1782, foi nomeado ouvidor, juiz de direito da comarca de Vila Rica, principal nome do movimento literário conhecido como arcadismo e autor dos versos de Marília de Dirceu e das cartas chilenas, escritas sob o pseudônimo de Critilo, obra em que satiriza o então governador da capitania de Minas Gerais, de Cunha Menezes. Então, um escritor, um poeta, que usava um codinome para poder ridicularizar, para poder tirar sarro aí, né, dos governantes. Ok? O José Alvarenga Maciel, a gente não tem uma imagem correta dele aí, né? Também nasceu em Vila Rica e também vai morrer em Angola, então também foi condenado ao degredo. Era filho do capitão Mor de Vila Rica, de mesmo nome. Aos 21 anos seguiu para Portugal para estudar filosofia natural na Universidade de Coimbra, onde conheceu as ideias dos iluministas e entusiasmou-se com a independência das 13 colônias inglesas da América.
Em Portugal, conheceu o Visconde de Barbacena, nomeado em 1788, governador da capitania de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, voltou para o Brasil. Tendo encontrado o Visconde de Barbacena no Rio de Janeiro, foi convidado por ele a residir no Palácio dos Governadores, em Vila Rica. Convite aceito. Foi encarregado de encontrar novas jazidas de ouro em Sabará, Caeté e nos arredores de Vila Rica, atividades às quais se dedicou até 1789, quando foi detido, acusado de conspirar contra a coroa de Portugal. Foi o conjurado que colocava os outros a par das atividades do governador. Então foi alguém que estava lá dentro do governo, né? Então era alguém que tinha uma relação bem próxima com o Visconde de Barbacena, né? Que então era o governador da capitania, e ele repassava essas informações aí para os conjurados, né? Bom, e esse aí ó, é o famoso X9, né? O famoso Joaquim Silvério dos Reis. Vai ser aquele que vai delatar, aquele que vai entregar os participantes. E vamos ver por que ele fez isso. Nasceu no ano de 1756, em Monte Real, Portugal. E no ano de 1792 ele naturalizou-se brasileiro. Foi coronel-comandante do Regimento de Cavalaria Auxiliar, de Borda do Campo, na capitania de Minas Gerais, como também fazendeiro e proprietário de minas de ouro, mas devido aos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, estava falido, motivo pelo qual foi convidado a participar da Inconfidência Mineira. Então ele estava falido, né, devido aos altos impostos, ele foi convidado para participar da Inconfidência Mineira. Porém, delatou os participantes do movimento através de uma carta ao governador de Minas Gerais, Visconde Barbacena. A derrama foi suspensa e os líderes foram presos. Como prêmio da delação, cobrou o preço de seu serviço, pensão por toda a vida, perdão das dívidas junto ao governo e vários privilégios, entre eles cargos junto à coroa. Então ele entregou os participantes, ele falou, olha, a galera vai se movimentar, a galera vai se revoltar no dia da derrama. O que o governo fez? Ele não fez a derrama. E ao contrário, ele prendeu quem estava participando. Em troca, ele teve as suas dívidas perdoadas, né, e acabou ganhando cargos aí no governo, né, e uma pensão vitalícia, ou seja, um salário pro resto da vida. Então esse aí é o que foi responsável por trair, né, ele fez uma delação premiada, vamos dizer assim, né, ele entregou os conspiradores e recebeu em troca aí, o perdão das dívidas, cargos e uma pensão aí. Bom, agora vamos às atividades, vamos lá. Então, as atividades. Primeiro, por que a Inconfidência Mineira é considerada como um movimento separatista e planejado por homens da elite? Né? Então, a gente tem aí, ó, pois os inconfidentes eram homens nascidos em Portugal ou eram descendentes próximos de portugueses nascidos no Brasil. Exploravam lavras de ouro, ao mesmo tempo em que eram altos funcionários da coroa portuguesa, ou advogados, ou militares, conforme o caso. E ainda havia 3 padres, o José da Silva Oliveira Rolim, Carlos Correia de Toledo e Melo e Manuel Rodrigues da Costa. Então, eram homens da elite, né? Ou eram militares com grandes cargos, ou até padres, né? Na número 2 aí, ó, situe a Inconfidência Mineira em seu contexto histórico. Ó, já tem até uma respostinha ali, né? Mas vamos lá. O século que aconteceu? Século XVIII, ok? Ano 1789. Local, Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto, né? Embasamento teórico, o iluminismo e também o liberalismo político, né? As ideias que estavam rondando a Europa aí. A independência como algo possível foi inspirada na independência dos Estados Unidos e é contemporâneo da Revolução Francesa, ok? Então, complete aí com as palavras, beleza? E agora, um VOF aí, ó. Tiradentes era alferes da cavalaria e dentista prático, além de ter sido tropeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, desculpa. Verdadeiro, pessoal. É verdadeiro. Vamos lá. O Joaquim Silvério dos Reis, comandante de Tiradentes, foi o principal delator da Inconfidência Mineira. Verdadeiro, né? Esse aí era o famoso X9. Não houve a participação de padres. Isso é falso, né? A gente viu lá que teve padres, sim, que participou. Os inconfidentes que tinham curso superior estudaram em Portugal, na Universidade de Coimbra. Verdade, né? Quando a gente estava vendo a historinha deles lá, vários estudaram por lá. Havia unanimidade entre os inconfidentes quanto à forma de governo a ser adotada após a independência. Isso é falso, pessoal. Isso é uma discussão que a gente tem, que a gente não tem muito claro a visão de cada um deles. Mas o que a gente sabe é que alguns eles eram a favor, né, de uma separação, outros não. Ou alguns eram a favor do fim da escravidão, outros não. Então não havia um consenso, né, uma unanimidade. E Tomás Antônio Gonzaga, também conhecido como ser autor das obras poéticas Maria de Dirceu e das cartas chilenas. Verdadeiro, beleza? Então, VVFVFV, ok? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei, e é isso. Muito obrigado. Não esqueça de dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!